Boa noite, a paz de Cristo Jesus, a todos os irmãos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais da família Nova Vida, em especial Santa Cruz. Falei com o pastor Jorge, morei aqui muitos anos, 24 anos morei aqui no Cesarão, próximo daqui, né? Então, passa um filme, né, na cabeça, você voltando, passando próximo, onde morou muito tempo, e me converti por aqui, e Deus aprove o Senhor me levar ali para Santíssimo, Camará, Bangu, e é onde estamos ali servindo o Senhor. Assumimos a igreja em 2010, né, como missionário, e em 2017, 2015 terminei o BRMEC, CCM, 2017 foi a ordenação e a emancipação, né, e ali estamos fazendo a obra do Senhor, né, dá um aperto no coração, né, sair assim da igreja domingo, mas a igreja ela não pode, né, ficar dependente só, né, do pastor, tem que desenvolver, tem que caminhar com outros irmãos, e assim eles estão lá para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos de pé. Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2. Deus me deu uma mensagem que eu ainda estou aqui degustando. Eu não gosto de aproveitar uma mensagem e pregar de novo, eu gosto sempre de pedir uma direção a Deus sobre o que vamos falar, e aprova o Senhor me dirigir aqui na formação, no moldar e no enviar de Moisés, né? Então são as fases da vida de Moisés. Capítulo 2 diz assim, Êxodo: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que já não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. E, informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na cidade de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço.
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde ele está? Porque vocês o deixaram lá. Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Oremos. Amado Deus, tua palavra é vida, teu Espírito é eficaz, e mais uma vez te suplicamos, atua entre nós, sobre nós, nos dando direção, resposta, nos dando alento, nos dando paz, nos dando mais de ti nessa noite. Fala aos nossos corações, glorifica o teu nome, e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. No nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Então são fases na vida. A vida dos homens, seres humanos, é feita de fases. Essa é uma história que eu classifico como muito bonita. Essa tirada de Miriam em chamar a própria mãe para amamentar o seu irmão e ainda receber por isso, em um tempo que era para matar os meninos, é uma história muito linda. E o barato disso tudo é descobrir e enxergar Deus por trás disso tudo. Então isso não era uma história entregue ao vento, ao seu bel prazer, o bel prazer das pessoas. Era algo que Deus estava por trás, guiando, conduzindo. Porque se nós temos uma aliança com Deus e a Deus entregamos nossas vidas, também precisamos ter esse entendimento de que Deus está no controle de nossas vidas. Deus está no controle de toda e qualquer situação ao nosso redor. E Ele tem planos que Ele não revela. Ele tem planos que Ele não fica preocupado em nos explicar quais são os planos dele ao nosso respeito. Ele simplesmente coloca em prática. Ele bota para funcionar. Eu costumo dizer lá na igreja: nós temos sonhos, mas Deus não tem sonhos, Ele tem projetos. E o que Ele quer se cumpre. O que Ele faz dá certo, dura para sempre. E aqui estava Deus, que já sabia o que ia acontecer com esse povo. O povo entra no Egito para fugir da fome. Cerca de 70 pessoas entram ali para fugir da fome que veio no mundo. Só no Egito tinha alimento, sustento, condições para sobreviver. Então eles foram para lá. Antes disso, o que Deus faz? Coloca José como o segundo do Egito, em um processo também doloroso e sem muitas explicações. O máximo que José teve foi um sonho. Ele viu a lua, viu estrelas, viu isso e aquilo. No decorrer da vida ele foi encaixando as coisas e entendendo que Deus estava no controle daquilo tudo. Então ele passa por traição, ele é vendido, ele é preso, ele é injustiçado, mas Deus estava por trás disso tudo, com um propósito que ele não tinha muita explicação para dar. E assim é Deus comigo e com você, irmão. Amém? Ele não tem muita explicação, e nem adianta você: eu queria saber por que eu estou passando isso, eu queria saber por que isso, que aquilo. Esquece.
Confie em Deus e continue ao lado dele, continue adorando, continue louvando, amém? Foi assim com Moisés. Ele é inserido em um contexto no qual Deus já estava observando. Estava chegando o tempo de tirar aquele povo dali, porque não era para o povo ficar ali a vida inteira. Já eram aproximadamente 400 anos. O povo se multiplicou, o propósito de Deus, de maneira milagrosa, coisa que alarmou o rei do Egito. Os faraós ficaram alarmados, eles estão crescendo demais, eles são mais fortes do que nós, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão fugir, e vão nos destruir. Então eles criaram um plano para que eles não crescessem tanto. Vamos ocupar esse povo, né? Poxa, parece que não tem televisão, os hebreus se multiplicando tanto assim. Então começou a multiplicar o trabalho. Então a carga horária que eles tinham foi dobrada. Aquilo que eles já recebiam como matéria-prima para fazer o que faziam, eles tinham que correr atrás daquilo. Então ficavam extremamente cansados. E quem se negava a fazer isso era castigado, sofria as penas determinadas por Faraó. E eles continuaram a crescer mais ainda. Então Faraó teve uma outra ideia: todo filho que eles tiverem for menino, nós vamos matar. E esse contexto ele começa a ficar muito semelhante ao contexto da chegada de Jesus aqui nessa terra. Foi quando um rei também tomou informações, recebeu informações que um outro rei viria. Então ele começa a mandar matar também as crianças. E as histórias começam a ficar muito parecidas. A vida de Moisés é uma das narrativas mais ricas do Antigo Testamento. Mostra um dos processos pelo qual Deus forma, molda e envia os seus servos. Vamos repetir comigo? Forma, molda e envia. Então, com Deus, quase tudo é um processo. Até aquilo que você pede a Deus, está buscando, está apresentando a Deus em oração, e é da vontade de Deus, é do propósito de Deus, Ele vai dar. Mas antes tem um processo. Tem um período de preparação, porque algumas coisas que recebemos esfria a nossa fé. Algumas coisas que tomamos posse, entramos, passamos a administrar, a estar à frente, a ter em nossas mãos, ocupam-nos demais. E começamos a ser seletivos com aquilo que deveríamos nos entregar, que é servir o Senhor. Então Deus ele faz o quê? Um preparo. No caso de Moisés, ele seria o libertador do povo. Presta atenção, Deus já sabia, o povo não sabia, Moisés não sabia, o povo ainda iria clamar. Por que eles clamaram? Quando a aflição aumentou. Eles poderiam clamar antes, mas só clamaram quando começou a coisa a apertar. Não tem mais aquele horário de descanso, os filhos sendo mortos, coisa terrível. Você imagina a aflição numa época que não tinha ultrassom. Então ela está gestando. Assim, as parteiras já tinham uma ideia. Quem aqui conhece uma vovó que olha a barriga assim, é menina. Pela barriga, pelo formar, é menino. Então algumas parteiras já deviam ter uma noção, uma ideia, mas quem estava gestando não tinha. Então era aquela aflição. E no momento do parto, os egípcios já chegavam para ver, e aí, o que é? E se for menino, eles já levavam. Isso começou a fazer o povo a orar, fazer o povo a clamar. E como lemos aqui, o clamor do povo chegou até o Senhor. Não que tenha esse clamor pegado o Senhor desprevenido, ele já tinha preparado tudo. Moisés já estava sendo preparado. Alguns teólogos, eles dividem essas fases da vida de Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos na frente do povo. Não é exatamente isso, nós acabamos de ler isso aqui. Ele ficou um período que a Bíblia diz que ia até ficar grande com a sua própria mãe. E isso, Deus estava por trás disso tudo, né? Deus tomou um menino condenado à morte e o transformou em libertador de uma nação. Algumas fases da vida de Moisés apontam para o Evangelho, para Jesus Cristo, o verdadeiro libertador que nos resgatou da escravidão do pecado. Digam graças a Deus. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E as histórias começam a ficar muito semelhantes. Ele foi preparado durante um tempo, e Jesus durante 30 anos também foi preparado junto ao povo, misturado no povo. Então, como lutar por um povo do qual você não tinha nenhum afeto, nenhuma ligação? Sim, Jesus era Deus, é Deus. E ele também, quando aqui esteve, ele foi 100% Deus e 100% homem. E essa parte humana de Jesus, ela tinha que se apegar também ao povo. E tudo isso foi um tempo. Porque algumas coisas com Deus levam tempo. E é justamente esse tempo que nós não temos paciência para esperar. É justamente o tempo que nós ficamos afligidos e achamos que Deus perdeu o controle ou se esqueceu de nós. Mas Deus nunca se esquece dos seus. Ele está no controle da minha vida, da sua vida e dessa igreja. Porque operando Deus, quem impedirá? Então é isso que ele começa a trabalhar na vida desse homem. Esse período com a mãe, saindo grande, acredita-se que era já um adolescente. Desmamou, cresceu, está grande, um pré-adolescente, algo do tipo, grande. Não um homem feito quando ele sai do palácio, mas grande, como diz a Bíblia. Então ele conseguia fazer escolhas. Ele conseguiu ter um afeto, tanto é que ele ia visitar os seus irmãos, o texto fala, ele ia lá ver como é que estavam os hebreus, ele fugia. Então ele sentia o que? Amor por ele se sentia em casa. Então foi tudo isso o que? Um projeto de Deus na vida desse homem. E Deus também tem projeto na sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor constantemente sabedoria de tudo que temos vivido, de tudo que temos passado, entender o que é que Deus quer ao nosso respeito. É bom saber que se temos planos ao nosso respeito, Deus também tem. E se esses planos, nosso e o dele, entrarem em colisão, em choque, os planos de Deus vão prevalecer. É onde nós nos entristecemos, nós nos frustramos, nós nos irritamos, porque achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade. E Jesus já ensinou no Pai Nosso que não é bem assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é pecado apresentar a nossa vontade ao Senhor. Jesus fez isso no jardim do Getsêmani. Não é isso? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus deixa um ensinamento grandioso para nós, que ainda que seja algo que nos contrarie muito, que nos machuque, que nos dê uma sensação de perda enorme, mas se é a vontade de Deus, estejamos seguros de que vai dar certo. Porque operando Deus, quem impedirá? O nascimento sobre opressão, já falamos sobre isso. Ele nasce com ameaças de morte. Jesus também nasceu nesse período e fugiu para o Egito. Aqui, Moisés estava no Egito. A educação e os privilégios que ele teve na corte. Criado como filho da filha de Faraó, Moisés recebeu instrução e influência entre os poderosos, toda a educação do Egito, todos os treinamentos dos soldados do Egito, todas as armas e ferramentas de guerra, tudo que o melhor egípcio tinha, Faraó também concedeu a Moisés. Então ele teve tudo do bom e do melhor no período que ali esteve. Mas ele não se sentia em casa, ele não se sentia completo, ele não se sentia à vontade, justamente pelo período que ele passa sendo amamentado pela sua própria mãe. Então era como se olhasse assim: está tudo bom, está tudo bem, mas aqui não é o meu lugar. Eu não queria estar aqui. Então era isso que ele pensava, e essa era a proposta de Deus. Fato digno de nota, como Joquebede, irmãos, a mãe de Moisés, assim como mãe de Miriam e Arão, coloca esse menino em um cesto no rio. O rio Nilo
era infestado de crocodilos. E ela, não querendo entregar o filho aos egípcios para que morresse, ela coloca no rio. Meu Deus, em um local arriscado. Mas tudo isso, quem estava por trás? Deus. As pessoas podiam dizer, essa mulher está louca. Não, ela, sem saber, com certeza, estava seguindo um impulso de Deus. Porque foi naquele lugar que Moisés chega, aonde Deus queria, para ser adotado por aquela família. Nem sempre nós vamos entender. A parte desta mensagem é: tenha fé e continue. Deus está contigo, você está seguindo uma instrução, tenha fé e continue. Em alguns momentos da minha vida eu questionei muitas coisas que vivi, que passei, ainda questiono. Principalmente ministerialmente, muitos processos que eu não conseguia entender, não conseguia ver benefício, não conseguia ver vantagem. Que é isso que mexe conosco. O que eu ganho com isso? E nem sempre nós temos que ganhar. Se Jesus estiver ganhando, se o nome do Senhor estiver sendo glorificado, isso basta. O que é importante saber é que a vida é feita de fases, de processos. Olhe para o ser humano: a fase de solteiro, a fase de casado, a fase com filhos, a fase do ninho vazio, os filhos vão embora, casaram, a fase de viúvo, de viúva. Ninguém está livre disso. Há de se ter da nossa parte a maturidade para entender que todos nós estamos envolvidos em processos dos quais aquele que entregamos nossas vidas está no controle. Não é assim que diz o salmista? Entrega o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. E confiar é descansar, não é isso, irmãos? Não é entregar e ficar, como é que está? Você imagina, alguém entrega alguma coisa para você tomar conta e fica te perguntando, como é que está aquilo, hein? Está guardado, não está? Você vai devolver. Você quer ter o controle? Você confia ou você não confia? E aqui estava Moisés, aprendendo a confiar no Senhor, sendo preparado para algo que ele ainda não sabia. Ele ainda iria se deparar com a sarça ardente, com a voz de Deus chamando ele, para dar a ele explicações do que ele pretendia na vida dele, permitindo e conduzindo tudo aquilo que ele estava passando. Veja, no momento que ele vai ao palácio, ele não tem voz nenhuma, ele está sendo conduzido por circunstâncias que Deus preparou. No momento que ele sai do palácio, também ele não ouve nada. Ele decide sair com medo de que todos já sabiam e Faraó queria tirar a sua vida. E no momento que ele vai ser preparado no deserto, conduzindo ovelhas, sendo submisso ao seu sogro Reuel, casando, constituindo família, ele estava sendo preparado por Deus para algo que ele ainda iria descobrir, porque foi depois de casado, já tendo filhos, conduzindo a ovelha do seu sogro, que ele se depara com a sarça ardente, e o Senhor chamando ele, ensinando a ele a ter reverência, a ter respeito, a ter amor, e a tirar o povo do Egito. Ele conhecia parte da história do Egito, e ele mesmo pergunta, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer isso. Como é que eu vou tirar o povo? O que é que eu vou falar para eles? E nem o povo que já tinha clamado para ser liberto daquelas aflições, tinha tomado conhecimento ainda que o libertador já estava ali. Presta atenção, irmãos, a resposta da oração que o povo estava fazendo a Deus já estava ali, mas eles não sabiam. O Senhor enviou até o povo para entregar a mensagem, a direção, a resposta. Então Deus tem muitos métodos dos quais, quando nós observamos com cuidado, nós amadurecemos na fé. Você sabia disso? Você fica mais tranquilo, você descansa. Então parecia que as coisas estavam fora do controle, mas Deus estava no controle. Deus estava conduzindo a história, assentado em seu trono, tendo o domínio e o controle de tudo e de todos, porque Ele é Senhor. Nossa família que entregamos a Deus em oração, ela está sob o controle de Deus, ainda que não pareça. Porque quando nós começamos a orar e as coisas começam a acontecer, nós ficamos com dúvida, né, irmão? Mas Deus tem os seus meios. Vamos repetir isso?
Deus tem os seus meios. E ele quase sempre não repete. O que ele fez com Moisés vai fazer com um, com o outro. Não. Com cada um de nós, ele tem um processo. Eu me deparei com uma mãe que orava pela conversão do filho, e viu o filho sofrer um acidente de moto, perdeu o emprego, ficar doente, e tudo isso era um processo que Deus permitiu para que aquele homem se rendesse ao Deus daquela mãe que buscava pela salvação do filho. E quando ela entendeu, ela deu glória a Deus, porque Deus está no controle. Você entregou a sua vida a Deus? Deus está no controle. Aquieta o teu coração, confia em Deus, descanse, siga as ordens, entenda as circunstâncias, leia a palavra, tenha uma vida de piedosa. O confronto com a injustiça aconteceu com Moisés, né? Então, o amor que ele tinha, ele viu o egípcio batendo no hebreu, ele se mete ali e tira a vida do egípcio. Então, aquela sensação de injustiça que ele está vendo, e eu tenho que fazer alguma coisa, e ele fez. Jesus fez coisas parecidas. A injustiça que Jesus viu foi quando ele chega ao templo e ele vê ali os cambistas fazendo do templo o que se não devia fazer. Uma injustiça. Um lugar de adoração sendo separado e reservado para os vendilhões do templo. E Jesus expulsa aqueles homens fazendo justiça. Não somente isso, ele faz a justiça que Deus exigiu para sermos salvos. Deus estava ensinando Moisés e a nós que a libertação não vem pela força do homem, mas pelo poder da graça. A graça de Deus estava nisso tudo. O povo não merecia, mas Deus o libertou. Parte da humanidade não merece, mas Jesus foi enviado para salvar. Ele é o nosso libertador, assim como Moisés foi o libertador desse povo. Próxima fase, o deserto de Midian, um preparo espiritual. Agora Moisés vai conhecer o sacerdote. Ele vai ter o contato com as coisas espirituais. Ele vai enxergar um homem governando uma casa, governando ovelhas. Um homem que não tinha filho homem, mas agora ia contar com um genro para auxiliá-lo nessa tamanha obra que era conduzir aqueles animais. E esse mesmo lugar que Moisés se aproxima é o lugar que Deus irá palestrar com ele. Uma escola de humildade. Moisés aprende a servir em silêncio, cuidando de ovelhas. Cristo, o Cordeiro, e o pastor também veio como servo para servir os seus. Eu gosto muito da passagem de João, capítulo 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos, e ele, ao terminar, ele diz: se eu fiz, vocês têm que fazer. E ele até diz: não é o servo maior que o seu senhor. Se eu fiz, vocês devem fazer também. Servir aos outros, servir ao Senhor, servir uns aos outros. Se prestar, ser um voluntário, conta comigo, eu vou te ajudar, estarei contigo, estou contigo. E Jesus dá uma grande lição a esses homens servindo, assim como Moisés começa a servir o seu sogro. Era uma maneira de sobreviver. Ele não tinha mais como sobreviver, ele encontrou ali, por um projeto de Deus, uma família, da qual ele passou a fazer parte. Assim é Deus. A vida simples de pastor no deserto, Moisés experimenta a simplicidade e a dependência de Deus. Depender do Senhor, sem depender somente dos homens, mas depender do Senhor para que Ele dê a direção,
Então sair com animais era conduzi-los a beber água, a comer grama. Então você tinha que conhecer a região, conhecer o local, e atenção, local esse que ele iria dirigir os hebreus. Sem que ele soubesse, Deus estava preparando ele para algo que ele ainda iria descobrir. Amém, meus irmãos? Perceba Deus não dando informações, não dando satisfação, preparando ele, preparando. Os mesmos caminhos que ele passou com as ovelhas de seu sogro, ele passaria com o povo de Deus, que seria retirado do Egito. A figura do Evangelho, Jesus o bom pastor, viveu entre o povo e se compadeceu das multidões. Assim, Moisés vivendo entre as ovelhas, Jesus vivendo entre o povo, o qual também era chamado de ovelhas, e o chamado da sarça ardente. Um momento ímpar, diferenciado. Então Moisés viveu experiências com Deus, que poucos personagens bíblicos viveram experiências semelhantes, parecidas, coisas muito próximas, muito íntimas, muito ligadas com Deus, diretamente com Deus, né? E esse episódio da sarça é um deles, está no capítulo 3, do 2 ao 10, não vamos ler. Então é uma voz que ele ouve, é o local que ele se aproxima, e essa sarça direcionada no Monte Horebe, que também é o Monte Sinai, que é o monte que o Senhor diz: eles todos vão ver que eu estou com você nesse monte. E ele estava falando de anos e anos à frente que isso iria acontecer, que é quando ele sobe no monte, recebe os mandamentos, o monte fumega, o monte estremece, é dado ordem ao povo: não se aproxime do monte, não toque no monte, quem tocar no monte morrerá. E o povo veio a nuvem descendo e viu trovões, raios, relâmpagos, e era Deus falando com Moisés. Era a testificação que o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, como foi citado aqui para Moisés, e foi ordenado que ele citasse isso aos hebreus, estava com Moisés, pelos sinais. Então era assim: povo, confie nesse homem, eu estou com ele. Povo, confie nele, eu estou com ele, eu estou com vocês. E ele pergunta, né? O que eu vou dizer quando perguntarem qual é o seu nome? Olha, ele não conhecia Deus, irmãos. Então foram longos anos no Egito, nos quais o povo não cultivou muito a fé deles. Os hebreus não cultivaram muito, eles conheciam a história, a tradição oral que era passada de pai para filho, os comentavam sobre o que aconteceu, principalmente sobre esses 3 pontos, esses 3 polos, esses 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Então tinha toda uma história em volta desses 3, e quando citasse esses 3 era para trazer o povo para a história, né? Então era isso que eles conheciam. Então Deus disse para ele algo curioso. Você vai dizer o que para eles? Diga que o eu sou enviou. O eu sou enviou. Que nome é esse? E assim ele ouviu, assim ele transmitiu. Então o faraó tinha que libertar o povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, através de um homem que ia vir falar com ele. Homem esse que tinha uma história ali também naquela terra, entre aquele povo. E tudo através de palavras. Ele transmite insegurança: não sei falar, como é que eu vou falar? Então o seu irmão estará com você e falará com você, porque você é o escolhido. Não temas, Deus te escolheu para uma grande obra. E ele começa todo aquele comunicado, e é interessante, se você não leu, leia em casa esses 4 primeiros capítulos de Êxodo. Deus explicando a ele. Então você vai lá, vai falar com o faraó. Olha isso, gente. E aí quando você falar, explicar tudo a faraó não vai deixar o povo. Então o Senhor está me mandando falar com o faraó e ele não vai deixar o povo? Sim, eu vou espalhar os meus prodígios e sinais sobre a terra do Egito. E só diante de ameaça de morte, só diante do braço forte do Senhor, faraó vai liberar o povo. Mais uma vez, eu estou preso nisso, gente. Deus não deu informações. Deus não disse, atenção, que seriam 10 pragas.
Nós sabemos porque conhecemos a história. Então ele estava ali inserido em um contexto que Deus já sabia quando iria acabar, mas ele não sabia quando iria acabar. É difícil, não é, irmãos? Assim é a minha e a sua vida. Tem situações que estamos inseridos que não sabemos quando vai acabar, mas Deus está no controle. Fique firme, fique em paz, fique seguro. Tudo vai acabar bem. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? É isso. Deus está no controle. Na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, Deus está no controle. Continue entregando nas mãos do Senhor e confiando e descansando que tudo vai acabar bem. Assim é a história. 10 pragas. E tem um momento que o faraó começa a brincar com Moisés. Ele vê que ele é teimoso, ele começa: não, tudo bem, eu vou liberar. Pode deixar que eu vou liberar. Falou? Estou bem? Pode ir lá, Moisés. Quando ele saía, não vou liberar ninguém. E aí foi essa briga, até a morte dos primogênitos. E Deus disse, explicando a Moisés na sarça: quando vocês saírem de lá, vocês não vão sair de mãos vazias. Eles vão dar ouro, pratas, bronze, eles vão dar coisas preciosas a vocês. Algo difícil de entender e de acreditar, não é isso, irmãos? Se não bastasse que Ele vai nos libertar, ainda vai nos dar ouro e prata e coisas preciosas? Então qual era ali o projeto de Deus não revelado que descobrimos na história bíblica? Deus iria mandar construir um tabernáculo no deserto. Atenção. E com que material esse povo ia construir o tabernáculo do deserto? Com o material que eles iriam receber na saída do Egito. E se Deus é maravilhoso, irmãos? Então não fique esperando explicações. Apenas confie e siga em frente. Quem é quebrantado no deserto é capacitado para conduzir outros à libertação. Assim como Moisés, Cristo foi provado no deserto e saiu vitorioso. Digam graças a Deus. Que coisa linda, gente. Então, no deserto, ele passou, vamos dizer que ele ainda é, né? Porque figuradamente vivemos os nossos desertos aqui nessa vida. Passou a ser um meio de Deus preparar as pessoas para algo grande. Moisés não sabia, ele estava sendo preparado, assim como Jesus não sabia depois de 40 dias de jejum. O Jesus homem, né? Jesus Deus sabia. E a compreensão disso se torna tudo muito tenso, porque essas duas naturezas de Cristo nos deixam meio confusos. Mas isso é Deus. Porque se eu conseguir resumir Deus na minha mente finita, Ele deixou de ser um Deus infinito. Amém, meus irmãos? Então tem partes de Deus e da história de Deus e sua obra, o Evangelho, que nós vamos ficar meio travados e confusos. E é normal. E o diabo aparece e encara Jesus de frente. Interessante que Jesus não fica dizendo ao diabo: está repreendido, está repreendido. Ele diz: está escrito. Jesus nos ensina a autoridade e o poder desse livro, desta palavra. E através desta palavra ele consegue fazer o inimigo bater em retirada, com insistência, com perseverança, mostrando confiança e intrepidez na palavra, contrário a tudo que o inimigo estava levantando como possibilidade, em adorá-lo, receber um monte de coisas das mãos do inimigo, e em um momento o inimigo usa a própria palavra: está escrito aos teus anjos. Jesus: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. A isso Paulo disse a Timóteo: ser um obreiro aprovado, que não se envergonha e maneja bem a palavra da verdade. Precisamos manejar bem essa palavra. Paulo ensina aos Efésios que ela é uma espada, é uma arma para vencer. Amém, meus irmãos? Aqui está uma arma que o Senhor nos deu, e temos que aprender a manejar bem, para vencer o mal, vencer o inimigo.
E diz a Bíblia que ele não resiste e sai. E os anjos de Deus vêm e servem Jesus. Moisés ainda não chegou nesse nível. Mas o que eu entendo? Que o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Se está difícil para você, se está apertado, se está tenso, se está dificultoso, se você entendeu, está em um processo pesado, saiba de uma coisa: não é para sempre, é de passagem, é momentâneo. Está te preparando para alguma coisa. E pense em alguém que te dá uma prova, com a intenção que você seja aprovado. E aí você foi reprovado. Mas ele quer que você seja aprovado. Então o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma outra prova. Então busque ser aprovado, para que você saia dessa aprovado. Alguns cogitam chutar o balde no momento de dificuldade, largar tudo. Acho que aquela chantagem que nós fazemos e com Deus não cola. Que se minha vida continuar assim, não sei não, eu vou largar, eu não quero saber de mais nada. Com Deus não cola. E se você desistir, o prejudicado é você, porque Ele quer que você seja aprovado. Deus quer te aprovar. Deus quer que você passe dessa fase. Deus quer te ver em uma outra fase. Mas para isso, você tem que perseverar e entender o que Ele tem a seu respeito. Amém, meus irmãos? Moisés enfrenta Faraó e vê o poder de Deus nas pragas e conduz Israel à liberdade. A figura do Evangelho à Páscoa é o sangue do Cordeiro nas portas. Apontam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vários símbolos, né? Os umbrais das portas das casas ali, sendo salpicado pelo sangue para guardar aquele povo. Isso já apontava para Cristo, uma tipologia, fazendo menção do poder do sangue de Cristo, que iria nos libertar também das artimanhas, das consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus se apresenta como príncipe da paz e também a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, diante da morte espiritual que estávamos mergulhados, Jesus se apresenta como a solução, a vida enviada por Deus, a vida abundante, com abundante graça. Moisés recebe os 10 mandamentos e a aliança da lei. A lei revela o pecado, mas Cristo traz a graça e a verdade. Então, assim como Moisés recebe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade, revelada em seu ministério, revelada como uma solução, porque a lei não consegue salvar, mas só consegue apontar para os nossos pecados. Ele é o mediador da nova aliança, superior a Moisés. Os escritores hebreus têm todo esse trabalho de mostrar a excelência de Cristo diante dessas figuras veterotestamentárias do Antigo Testamento, mostrando que aqueles judeus convertidos deviam se desapegar dessas figuras e se apegar a Cristo, que era superior a isso tudo. Então, por vários momentos, Moisés passa assim essa imagem temporária, é uma sombra das coisas futuras, e as coisas futuras é Cristo, nosso mediador da nova aliança. A jornada rumo à terra prometida durante 40 anos, é digno de nota que quando Moisés vai falar com Faraó, ele diz ali alguns dias. Deixa o meu povo ir durante 3 dias caminhada no deserto para adorar o Senhor, mas a jornada em linha reta para a terra prometida duraria algo em torno de 2 semanas. Mas a desobediência, a incredulidade fez esse povo ficar rodando em círculos por 40 anos. O que me deixa tenso nisso também, irmãos, é que no meio desses que ali ficaram rodeando, estavam aqueles que também acreditaram. Então os 12 que foram enviados, 2 disseram que daria, vamos conseguir, a terra é nossa. 10 disseram que não vai dar, são gigantes, não tem como, estamos perdidos.
E quando vem a sentença sobre essa incredulidade, alcança aqueles que acreditaram também. A Josué e Caleb e companhia estavam ali. Deus preservou a vida, mas não poupou esse sofrimento. Esse tempo, 40 anos é muita coisa. 40 anos é muita coisa. E é impressionante esse método de Deus. Na nossa cabeça, não, essas duas tribos ou esses dois que acreditaram vão na frente e esses aqui vão se ver comigo. Não. Eles tiveram que passar por um outro processo, no qual era o reflexo da incredulidade deles, de deixar de acreditar em Deus. E aqui eu aprendo como é difícil caminhar com quem não crê, caminhar com o incrédulo, o que se recusa a crer em Deus, se recusa a acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode abrir a porta, que Deus pode operar o milagre. E você está acreditando que pode e a pessoa está acreditando que não pode. O escritor aos Hebreus vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que se rendem a trabalhar para Ele. Moisés aponta o caminho, mas Cristo é o caminho. É um fato triste, Ele não entra na terra. Não dá para entender Deus, gente. Podemos dar um monte de explicação. Não tem sequer um lugar que foi enterrado Moisés. Ninguém sabe. São as coisas que Deus faz e Ele não dá satisfações. Basta crer, confiar que Ele fez o melhor e Ele está no controle. É uma história certamente que nos marca. Ele não apenas conduz até a promessa, que é em Cristo, Ele é a promessa cumprida. Por isso que Ele chama, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama Ele. A solução é sempre apontada para Ele, é Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos repetir isso, a solução é Cristo. É Cristo. Diante de um mundo caído, diante de diversos efeitos devastadores do pecado, a solução é Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Moisés foi um líder humano, guiou o povo até uma fronteira. Meus irmãos, somente Cristo nos conduz à verdadeira terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra celestial, a nossa pátria que está no céu. Basta seguir os seus passos. E Ele diz, aquele que quiser vir após mim. Após não é na frente, não é no lado, é atrás. Negue-se a si mesmo. Coisa difícil, negar-se a si mesmo. Vida de renúncia. Querer fazer algo e deixar de fazer para viver a renúncia que Ele pede. Negue-se a si mesmo. Pois Deus não existe e não enviou o seu Filho para morrer em uma cruz semelhante a essa, para fazer as nossas vontades. Para realizar os nossos sonhos. E é justamente assim que alguns estão buscando igreja hoje, irmãos. Eu vim buscar a minha bênção. Então a ideia de igreja é onde eu vou a um lugar para pegar alguma coisa para mim. E a ideia bíblica é oposta. Eu tenho que ir lá para oferecer o meu culto, oferecer o meu louvor, oferecer a minha adoração. O meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou, não importa. Amém, meus irmãos. E não só me dá, como se Deus existisse só para ficar nos dando tudo que nós queremos. Deus também tem projetos ao nosso respeito. E nós temos que tomar conhecimento. O que Ele quer? O que o Senhor quer de mim? Quais são os seus projetos, planos ao meu respeito? Um texto, mais 3 textos nós vamos ler. O próximo é esse aqui, é um capítulo 3, a partir do versículo 7. Êxodo 3, 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que
que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha isso. Vi, ouvi e conheço o sofrimento do meu povo. Ele continua: por isso, meu Deus, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus mostrou um conhecimento de causa. Eu sei o que está acontecendo com o meu povo. Eu sei o que está passando com eles. Eu ouço a oração do meu povo. Eu tenho visto a aflição e aqueles que os afligem. E eu quero livrar o meu povo. Mas tudo é um processo. Agora Moisés aqui, ele toma o conhecimento. Então o Senhor quer livrar o povo? E vai livrar através da minha vida? Por isso ele estremece tanto. Por isso ele teme, não sei falar, não sei se vai dar, eu não sei, o que eu vou dizer, qual é o seu nome, eu não sei quem é o Senhor. E ele tenta de todos os lados sair, mas Deus segura ele, sem fazer nenhum esforço, através da sua palavra. A trajetória de Moisés, em alguns momentos, nos lembra muito a Cristo. Moisés libertou Israel do Egito, Cristo liberta o homem do pecado. Moisés intercedeu pelo povo, Cristo intercede por nós eternamente. Nós temos um intercessor junto ao Pai, é Jesus Cristo. É isso que Ele faz agora, nesse momento. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe aquela sensação que o inimigo quer que você tenha? Está sozinha, você não tem mais ninguém, você está abandonado. Aí até o pastor entra nessa: pastor não fala mais com você, pastor não te lembra mais de você. Aí entra também a esposa do pastor, não é isso? O inimigo vai soprando: ela não fala mais com você. Nós não estamos só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos só. Ninguém está orando por nós. Mentira. Temos um intercessor em tempo integral. O nome dele? Jesus Cristo. Aleluia. Moisés conduziu o povo até Canaã e Cristo está nos conduzindo ao céu. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, porém, como filho, sobre a sua própria casa, o qual somos nós, também se apresenta de forma fiel. O Evangelho de Moisés é a mensagem de redenção, graça e libertação. Deus tira o homem da escravidão, o conduz no deserto da transformação e o leva à comunhão eterna. E a maneira como Deus faz isso é constrangedora, é um amor que nos constrange. Deus não espera nós amarmos a Ele para enviar Jesus. Sendo inimigos, Ele enviou o seu Filho. A oração de Jesus sacerdotal em João 17 é fantástica. Não oro somente por esse, eu oro por aqueles que ainda irão crer em mim. Então ainda na terra Ele orava por nós, pedia por nós, pela nossa fé, para a nossa fé não desfalecer. Amém, meus irmãos? Agora, para finalizar os dois últimos textos, Hebreus 11, certamente Moisés entra na galeria da fé. E o que diz o escritor aos Hebreus a respeito de Moisés é simplesmente fantástico. Capítulo 11.
A história começa a partir do 23, nós vamos ler 24 ao 26, né? O nome dele está em destaque aí, a epígrafe do texto, a Sociedade Bíblica destacou isso para nós. Moisés, vamos 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser o que, igreja? Maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres o quê? Transitórios do pecado. O resumo que o autor dos Hebreus faz em Moisés é excepcional, porque ele aponta diretamente também para Jesus. Primeiro, é surpreendente que alguém largue esses prazeres, ele é bem enfático, os prazeres transitórios do pecado. Porque viver no Egito era viver no meio da adoração e de outros deuses, dos quais eles tinham que se render. Tinham imagem desses deuses, tinham incenso para esses deuses, e tudo aquilo era, por assim dizer, repugnante para Moisés, porque ele se apegou ao seu povo, ainda que o povo era pobre. Porque o paralelo está aqui, um povo que mandava em outro povo, um povo que subjugava um outro povo, os egípcios e os hebreus. E Moisés tinha a opção, e ele escolhe os hebreus. Ele escolhe pelo seu comportamento, ele escolhe pelo seu senso de justiça, ele escolhe porque Deus estava por trás disso tudo, guiando ele. E como isso parece com Jesus? Filipenses 2, vamos ler e encerrar de pé. Capítulo 2 de Filipenses. O que isso tem a ver com Cristo? A partir do versículo 5, Filipenses 2:5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser feito a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Moisés foi um tipo de Cristo. Ele abriu mão de algo significativo para estar junto do seu povo pobre e ainda escravo, sem saber que ele seria o libertador desse povo ainda. E Cristo, gente, se esvaziou da sua glória, se diminuiu. Paulo, ele traz uma expressão que nos faz entender corretamente: ele se humilhou. É como um rei viver como um mendigo para salvar um povo que ele nem conhece e nem é conhecido ainda, para partir para um projeto que Deus deu a ele, porque essa foi a missão de Jesus: morrer por um povo. E ele faz isso ao ponto de dizer na cruz: está consumado. E ele expira. E a todos nós, Deus Pai Todo-Poderoso nos deu uma missão, nos deu uma obra, nos deu um propósito. Essa linda obra, desse lindo ministério dado ao nosso pastor Jorge, uma grandíssima responsabilidade. E com total consciência ele conduz isso com amor, com responsabilidade e honrando ao Senhor. Orem pelo seu pastor, orem pela família pastoral, olhem pelo futuro das igrejas envolvidas em todo esse ministério, porque aqui certamente está sendo realizada uma grande obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que assim seja, assim disse o Senhor. Uma salva de palmas a Jesus. Pastor Jorge.